Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quarta-feira, dia 3 de dezembro, e o nosso tema de estudo da lição da Escola Sabatina de hoje é o verdadeiro Josué, o antítipo. Essa semana nós temos estudado sobre o simbolismo de Josué em comparação a Jesus. Nós temos visto que nós podemos pegar a figura de Josué e compará-la com o Senhor Jesus em quase todas as ações e também o seu propósito. Josué, ele atravessou o Jordão. Jesus foi batizado no Jordão. Josué passou 40 anos no deserto, se preparando para entrar na Terra Prometida, começar o seu ministério como o grande general e líder do povo de Israel. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando também para entrar em seu ministério, seu chamado, para ser o Messias e o Salvador. Josué foi o grande líder para a conquista de Canaã. Jesus é o nosso grande líder para a conquista da Canaã celestial. Josué ele é um tipo de Jesus, mas Jesus é o antítipo, esses termos teológicos que nós estamos estudando nessa semana. E é tão interessante ver como Josué foi um exemplo de Jesus na prática, como ele agiu, como ele tomou suas decisões, como ele realmente seguiu confiando em Deus em todos os momentos. Claro, Josué, um simples humano como eu e você, chamado por um propósito muito maior, não era uma pessoa perfeita. Nós vimos ali a história dele com os gibeonitas, em que ele esqueceu de pedir o conselho de Deus. Mas no restante da história dele, a gente vê ele acertando o tempo todo. Ele guiando o povo de Deus, ele agindo pela fé, tanto que ele é colocado na palavra de Deus como um dos grandes heróis da fé. Aquele homem simples, chamado para um ministério muito grande, para representar Deus diante do povo de Israel no lugar de Moisés. Olha a responsabilidade. Agora era então o líder para a conquista da Terra Prometida. E em 6 a 7 anos ele conquista o que é possível ser conquistado, o que eles podem conquistar, de acordo com o que eles tinham de povo, o poder militar e a própria quantidade de pessoas que moravam ali entre as tribos de Israel, que viviam entre eles. E agora nós temos o verdadeiro, o original, o Salvador, o antítipo, que é Jesus, que nos conduz através das guerras deste mundo, das batalhas que nós temos que enfrentar dia após dia, à presença de Deus, a Canaã celestial, a nossa pátria superior, como diz o livro de Hebreus. A palavra de Deus fala isso, Hebreus 11, que os peregrinos e estrangeiros neste mundo que somos nós, almejamos algo maior, algo superior, a Canaã celestial. Eu quero ler com você nesse momento o livro de Hebreus, no capítulo 3. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, esse livro tão especial que fala tanto do ministério de Jesus no santuário celestial, o ministério de Jesus como nosso Senhor e intercessor. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Olha a mensagem de Deus para a gente, Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Lembra o que aconteceu com o povo de Israel? Pela desobediência deles, pela falta de fé, eles passaram anos no deserto, passando por muitas dificuldades, provando a Deus, provando a paciência do velho Moisés. Mas Deus estava sempre com eles. Mas pela desobediência deles, eles tiveram que estar muito mais tempo do que era necessário no deserto, enquanto eles poderiam ter entrado na Terra Prometida. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Qual era o descanso do povo de Israel? A Canaã. Era a promessa de Deus, a terra que manava leite e mel. E pela desobediência deles, eles não conseguiram entrar na Terra Prometida. E olha só o que diz o texto bíblico. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui a palavra de Deus nos diz que se hoje ouvirmos a sua voz, não devemos endurecer o coração. Que sejamos como Josué e Caleb, que não tentaram a Deus. Pelo contrário, pela fé, puderam obedecer ao Senhor, entrar na terra prometida, enquanto aqueles que eram desobedientes pereceram no deserto. Não tiveram o descanso do Senhor. Contudo, a palavra de Deus diz o seguinte, Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo-vos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. O povo de Israel pereceu, porque faltou fé. Nós hoje podemos também perecer neste mundo, se não tivermos fé. Se a gente abandonar a crença em Deus, a fé, a confiança no Senhor Jesus, a esperança da sua volta, podemos, de acordo com a palavra de Deus, anunciar a volta de Jesus para que Ele venha. Ou podemos gostar tanto deste mundo, tanto do deserto deste mundo, que a gente não consegue abreviar a volta de Cristo. Nós, como mensageiros da mensagem do Senhor, nós que acreditamos em Deus, podemos abreviar a sua volta se anunciarmos a sua mensagem, proclamar o seu evangelho a todo mundo, a todas as gerações, a todas as línguas, para que todos possam compreender Jesus, e Jesus então possa voltar nas nuvens do céu. Mas, independente da gente fazer isso ou não, Deus tem um limite de tempo. Está lá a nossa agenda celestial, que Jesus vai voltar. Pode ser que seja daqui a 40 anos nesse mundo, ou pode ser que nós, pela fé, anunciemos a palavra, confiemos em Jesus, descansemos nele, então ele possa voltar mais rápido para este mundo. A palavra do Senhor nos diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aquele que não tem fé no Senhor não pode descansar à sombra do Onipotente, não pode confiar em Deus o suficiente para repousar debaixo das asas de Deus. Assim, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Deus diz mais uma vez, hoje é o tempo de ouvir a voz do Senhor, não endurecer o coração e descansar nas mãos de Deus, nos braços do Senhor, nas asas do Senhor Jesus. Aí a palavra de Deus diz no capítulo 4, verso 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aí o texto continua aí falando um pouquinho mais sobre o descanso de Deus, sobre como nós devemos nos esforçar para descansar em Deus. Aqui é feita uma comparação do texto bíblico ao sétimo dia, ao sábado, o dia de descanso de Deus. E é isso que Deus quer para a gente. Não apenas um dia, mas que nós permaneçamos no descanso de Deus, sendo separados por Deus, para o ministério com o Senhor Jesus e descansarmos à sombra do Onipotente. Que Deus possa dar a você o verdadeiro descanso. Que eu e você possamos ter esse descanso, essa paz, abreviar a volta de Jesus e entrar na Canaã celestial pela fé. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por tua mensagem de amor e esperança. Hoje, que nosso coração possa estar amolecido, que a gente possa ouvir a tua mensagem, que a gente não endureça, mas que recebamos a bênção de Deus, o descanso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.